Então agora vamos iniciar falando sobre as infrações de natureza média. Sabemos que as infrações de natureza média têm a penalidade no valor de R$ 130,16. No prontuário vamos ter 4 pontos, tá bom? Vamos falar também sobre as infrações e as medidas administrativas que vai ocorrer relacionado a esse tipo de penalidade, tá? Esse tipo de multa, infração. O artigo 171 na página 64 diz sobre usar o veículo para arremessar sobre os pedestres água ou detritos. Claro, em tempo de chuva às vezes é inevitável, mas você tem que ter o quê? Bom senso. Observar que tem pessoas na calçada, não é acelerar o carro a ponto de arremessar água nessas pessoas que estão no ponto de ônibus, né? Quem já tomou um banho de água podre? Eu já tomei um banho de água podre, além de tomar o banho de água podre mesmo, que era de esgoto. O carro arremessou a água, eu estava conversando na porta da garagem de uma empresa de ônibus, a água entrou dentro da minha boca. Eu engoli aquela merda sem querer. Ué, vou fazer o quê? Infelizmente acontece, né? Graças a Deus estou aí vivo até agora. Não sei até quando, né? Não sei se os anticorpos, né? Conseguiu combater esse mal. Porém, sabe que se fizer isso é infração, beleza? Proposital, tá? Agora o artigo 172 fala sobre atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substância. Lixo. A pessoa está lá bebendo alguma coisa, vácuo, joga o lixo pela janela. Poxa, na aula de meio ambiente já entendemos quanto tempo demora para cada substância, cada tipo de material se decompor na natureza. Então vamos pensar, né? O artigo 178 fala sobre deixar o condutor envolvido em acidente sem adotar as devidas providências para remover o veículo do local quando necessário. Tal medida para assegurar a segurança da fluidez do trânsito, ou seja, atrapalhar o trânsito. Infração, tá? O artigo 180, ter o seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Esse tipo de infração vamos ter aonde? Em cima de uma ponte, Rio Niterói na vida, em túnel. Se for em algum local que dê para você empurrar o carro para uma vaga, né, dá até para se safar, mas quando não há jeito, você vai ser identificado. E a medida administrativa, remoção do veículo. Agora vamos falar sobre o artigo 181, fala sobre o estacionamento, né? Parágrafo 1 diz que nas esquinas a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Agora há pouco, ouvindo da aula com o aluno de carro, um ônibus tentando entrar numa via. Vai fazer aula ainda? Acabou? Olha, que legal. Ah, é? Que bom. Feliz. Então, o ônibus estava tentando entrar na via, um carro parado, uma Fiat Uno na esquerda e um outro carro, não sei se era uma doblô, parado na via na direita. Pô, atrapalha, cara. Então, se não é garagem, não tem que estacionar. Ah, mas eu vejo todo mundo estacionar. Não somos todo mundo. Não vamos fazer o que outros fazem, né? Isso é multa. Medida administrativa no caso desse tipo de situação. Remoção do veículo, tá? Todas elas vai ser remoção do veículo, ó. No caso, em desacordo com as posições estabelecidas nesse código, junto à base de hidrantes, de incêndio, registro de água, tampa de poços, visita de galeria subterrânea, que venha a estar o quê? Identificado conforme as especificações orientadas pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, esse é o órgão máximo. Onde houver guia de calçada, meio-fio, rebaixamento ou até mesmo destinado à estrada de saída ou entrada de veículos,
impedindo a movimentação de outro veículo, onde não houver a sinalização horizontal delimitadora, que é o que? Os dispositivos delimitadores aqueles tachões, vulgarmente falando, tartarugas, que são colocados para divisão de bordo de pista, a ponto de embarque e desembarque de passageiro de transporte coletivo ou nas faixas de inexistência, ou seja, a 10 metros antes de pôr o marco do ponto da pista. Nos casos previstos nesse artigo, a autoridade de trânsito aplicará a penalidade preferencialmente após a remoção do veículo, que é pior, né? Que aí você vai ter o veículo removido do local, terá que pagar todas as taxas, reboque, vai ter que pagar a diária de estacionamento. Se o seu veículo tiver multas que já está em julgado, terá que pagar, senão não consegue tirar o carro tem que estar em dia. Aí o camarada vai, compra um carro com débito de, vamos botar aí, R$4.000 de débito. O cara não tem esse dinheiro para pagar e compra o carro assim mesmo. Ainda coloca uma frase lá no vidro do carro. Lembram da frase? Foi quem deu? Foi Deus que me deu. O carro todo cheio de multa, cheio de problema, mecânica ruim. Ah, mas Deus me deu porque é só o momento que eu só tenho dinheiro para fazer isso. Deus só dá coisas boas pra gente. Quem deu esse carro não foi Deus, não. Foi você que se antecipou. Tô sem carro, irmão. Não tem dinheiro para comprar. Eu não tenho. Tô andando a pé. Vou fazer o quê? Eu vou me antecipar e comprar um troço cheio de problemas? Eu vou ter mais problemas para mim. Então, o camarada já vai saber desde agora o que ele vai ter que fazer se o carro for rebocado. Ele vai ter que pagar esses R$4.000 de dívida, ele vai ter que fazer todos os reparos necessários, vai ter que pagar o reboque, vai ter que pagar tudo. Não vale a pena, tá? Aí muitos deixam lá no depósito porque sabem que não pode arcar com a despesa, aí o veículo vai para quê? Para a justiça pública. Leilão, vai ser leiloado, né? O Estado vai agradecer. É igual o camarada que vai para outro país, não paga as despesas daquele material, compra lá 10 smartphones nos Estados Unidos e quer vir para o Brasil. Me ajuda, pai. Claro que vai ser mais barato, só que se você comprar para o seu uso pessoal, um aparelho. Agora, para ficar indo para lá e para cá para vender comércio, aí a Receita Federal agradece também, né? Agradece, vai ser apreendido, tá? Então, ó, vamos andar de acordo com os padrões que nos cabem. Não adianta o camarada ter um Corolla 2020, R$20.000 de multa. Pô, ele vai pagar isso como? Edmilson, isso aí é impossível acontecer. Será? Teve uma vez que na televisão a mídia mostrou um jogador, o filho do jogador, algo desse tipo, com um carro. Foi pego na Barra da Tijuca, no Recreio. O carro, ele tinha o valor superior de multa do preço do próprio carro. Olha só, o carro era de 100 mil, tinha mais de 150 mil de multa. Pois é. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver, que eu não estou falando mentira. Então, imagina, o carro desse ser preso, né? Não dá, tá? O artigo 182 diz sobre parar o veículo nas esquinas a menos de 5 metros do bordo de alinhamento da via transversal, afastado de calçadas, é quase as mesmas coisas do artigo 181, tá? Andar na contramão de direção, nos túneis, em local e horário proibido especificado pela sinalização ou até mesmo onde existiam as placas de regulamentação, tá? O artigo 183 fala sobre parar o veículo sobre a faixa de pedestre na mudança do sinal luminoso. O artigo 185 fala que quando o veículo estiver em movimento, deixar de conservá-lo na faixa destinada ao mesmo, ou pela sinalização regulamentação,
exceto em situação de emergência. Nas faixas da direita, os veículos de mais lentidão e de maior porte. Sempre é na faixa da direita, tá? Ninguém pode obrigar ninguém a correr com o carro. Agora, a velocidade, nesse caso, pode ser até a metade da via. Se a via é de 80, eu não posso andar 30. Tem que andar pelo menos a 40 km. Beleza? Isso é legislação. Não diz nesse artigo, mas diz em outros artigos. Beleza? Aí aqui na página 65, o artigo 187 fala sobre transitar em locais e horários não permitido pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente de trânsito, todos os tipos de veículos. O artigo 188 fala sobre transitar ao lado do outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito. O artigo 197, deixar de deslocar com antecedência o veículo para a faixa da esquerda ou mais à direita, dentro da respectiva mão de direção quando for manobra para um desses tipos de lado. O artigo 198, deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. Toda vez o motorista deve fazer a ultrapassagem pela e nunca pela acostamento. Pode? Não, infração gravíssima, 5 vezes o valor da multa. Já estamos fora desse tipo de infração aqui de natureza média. Aí, aqui no artigo 199, ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver deslocando na faixa apropriada e de sinal que ele vai sinalizar para a esquerda. Aí já é outra situação. Ele vai fazer uma manobra na sua frente, tá? Aí não significa que você está ultrapassando ele, você está na mesma faixa de rolamento. Beleza? O artigo 201, deixar de guardar distância lateral de 1,50 m ao passar por ciclista. É 1,5 m, beleza? Isso cai em prova? Cai. Que é infração média. Se você deixar de guardar essa distância. Não precisa ter treino para isso. Você vai calcular no olhômetro. Pô, dá para esse cara passar com segurança? O ciclista é o mais vulnerável, né? Tem que ser respeitado. Artigo 216. Entrar ou sair de áreas lindeiras, sem estar adequadamente posicionado para ingresso na via e sem as precauções com a segurança dos pedestres de outros veículos. Artigo 217. Entrar ou sair em fila de veículos estacionados sem dar a preferência de passagem e pedestre e outros veículos. O artigo 218. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e as demais vias. 1. Quando a velocidade for superior à máxima em até 20%. Redação dada por Lei 11.334 de 2006. Essa aula é um pouco chata, né? Pô, mas tem que falar, né? Vocês precisam de entender um pouco o básico disso daí, tá? Vamos prestar atenção. Isso cai em prova, hein? Beleza? O artigo 219 fala sobre o quê? Transitar com veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida pela via. Vamos ver se a gente entendeu isso daqui? Se a via ela é uma via de trânsito rápido. Quantos quilômetros? 80. Isso daqui é quilômetros rápido, né? Quando ela é arterial. Via arterial. 60 quilômetros.
quando ela é uma via local? 40 quilômetros. Local 40? Peraí. Local é 40. Coletora? Não, coletora é 40. Boa, agora é coletora. E a local? Local é 30. Então, isso daqui é a base. E as rodovias? 110? Não. 110, 100 e 90 quilômetros. Isso são as rodovias. Dá para vocês entenderem que o mínimo que eu posso andar em qualquer uma dessas é a metade? Se é a metade, eu tenho que andar em qual faixa de rolamento? Meio. Na faixa do meio. Do meio? Eu vou atrapalhar o trânsito. Me ajuda, hein, pai? Vamos lá. A metade é da direita. Sempre à direita. Sim, se você atrapalhar o trânsito, você vai entrar aqui na medida média, né? O cara está atrapalhando. A gente vai lá, vai anotar, tá? Então, se a velocidade também ela for superior à máxima permitida, também é sujeito a multa. Vamos supor que aqui tem um radar, uma fiscalização eletrônica, e essa fiscalização eletrônica é de 40 km e você passa a 41 km. Vai ser multado ou não? Vai. Não. Quem falou que vai? Vai. Acho que não. Não. Vai também? Sim. Não vai ser? Afirmo que vai ser. Vai ser. Então, aqui no caso, você tomou uma multa de natureza leve. Porque existe um percentual. Pode. Vai ser ótimo para assistir. Tá? Então, ó, vai ter um percentual. Está um percentual baixo. Né? 41 quilômetros. Beleza? Tem pessoas que não se atentam a isso. Pô, eu vendo da pista, eu vi ali, ó, mulher tomando muito uma em cima da outra. 43, 42. Pensa que não vai ser, não vai ser, tá? Tem que ter muito cuidado com isso. Beleza? Agora, se for superior, vai ser superior a isso aqui em 50%. Esse 50% foi igual 30, né? Esse 50% aqui, ó. Por exemplo, a via, ela é 60 quilômetros. Vou botar de 100, fica mais fácil, né? O camarada passou com a picape, uma Tucson, sei lá, a 150 quilômetros na fiscalização eletrônica. Não está dentro dessa aula aqui, é só para vocês entenderem que isso aqui é importante. E aí, ele passou na fiscalização eletrônica acima da velocidade em 50%, certo? Ou errado? Eu sou um pouco ruim de matemática. A matemática me causou pressão alta. Suspensão do direito de dirigir imediata, recolhimento do documento de habilitação em qualquer fiscalização que ele passar. Ele vai ser suspenso do direito de dirigir na hora, tá? Bateu lá a foto, vai pro... né? Mas se for o caso assim, do norte, mesmo assim... Pô, mas aí a pessoa vai ter que justificar isso daqui, cara. Vai ter que justificando esse... Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Você vai ter que ter atestado médico, informando que no dia, na hora, aquilo ali aconteceu. Você vai ter que ter meios legais para estar justificando esse ocorrido aqui, tá? Voltando para as medidas administrativas e infrações médias. O artigo 221 agora. Portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo único. Índice na mesma penalidade aquela que confecciona, distribuir ou colocar em veículos próprios de terceiros placa de identificação não autorizada pela regulamentação. Medida administrativa nesse caso:
retenção do veículo para regularização e apreensão das placas irregulares. Artigo 222. Deixar de manter ligado nas situações de atendimentos de emergência o sistema de iluminação vermelha intermitente dos veículos de polícia, de sonoro, de incêndio, de salvamento, de fiscalização e das ambulâncias, ainda mesmo que parada. Isso é multa e infração também. Mas quem vai penalizar a polícia? Não sei, cara. Isso é legislação. Quem vai penalizar o bombeiro? Está em socorro? Não sei. É legislação. Carro de polícia leva multa? Leva. Bombeiro também. Avanço de semáforo. Excesso de velocidade. Eles levam multa, sim. Tá? Ambulância leva multa. Todo mundo que está em placa leva multa. Até aí tudo bem? O artigo é o 226. Deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado na sinalização temporária da via. Furou o pneu, vou sinalizar o carro, botei o triângulo, botei galhos de árvore. Não vou retirar o galho de árvore. Pego só o triângulo e deixo lá, aquele galho de árvore lá. O que vai acontecer com aquele galho de árvore lá? Vai gerar acidente. Pode gerar um acidente. Pode atrapalhar, né? A pessoa ainda achar que tem algum outro carro ali à frente quebrado. Então, ó, isso também faz parte da educação. Quebrou o carro? Vai lá, tira depois, desobstrui a via. Às vezes eu estou passando por certa situação, é calçada, é via, eu vejo. O que você faz? Eu vou perguntar aqui. Isso daí é individual. Quem quiser responder, responde, vai ser ótimo. Você vê uma garrafa de vidro quebrada com o gargalho dela para cima, uma calçada. O que você faz? Retira. Retira? Retira e joga onde? Bom, se não tiver aquela lixeira que vem indicando, eu jogo em qualquer lixeira que eu ver. Ou coloque em um local para não ocorrer um acidente. Pense, se você não tirar e vir uma pessoa idosa que enxerga pouco, a minha esposa, por exemplo, coitada, enxerga pouco, né? Vai lá, tira o pezão lá, acabou. Né? Ela um dia pisou no prego, trocou o pregão, tá? Né? Então é complicado. Então a pessoa tem que fazer o quê? Retirar tudo que vem atrapalhar, tá? Você que sinalizou, por que eu não vou tirar? Vai ter outra pessoa que vai tirar. Não pense assim, tá? O artigo agora, 229. Usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produza sons e ruídos que perturbe o sossego público, em desacordo com as normas fixadas pelo CONTRAN, remoção do veículo. Nesse caso, isso se aplica somente em veículo? Claro, aqui a legislação diz que é só em veículo. Sossego público está relacionado até dentro da sua própria casa. O mundo funciona 24 horas, poxa. Enquanto muitas pessoas estão dormindo, outras estão acordadas para que vocês venham a ser beneficiados. Eu não preciso de ninguém. A pessoa que pensa assim está pensando de uma maneira muito errada. Até para vocês estar sentados nessa sala aqui, vocês precisaram de alguém. A cadeira que vocês estão sentados foi feita por alguém. Não é isso? Um precisa do outro. Sabia disso? Porque o fabricante dessa cadeira não é o único fabricante. O fabricante da tinta não é o fabricante do ferro que conseguiu fazer esse molde, e etc, etc. Então, a gente tem que pensar da seguinte forma. Se eu coloco um som alto na minha casa, fazendo com que a pessoa venha se incomodar com aquilo, estou tirando o sossego público. Só que na comunidade vocês sabem que não pode fazer o quê? Ligar para a polícia, né? Para a polícia. Porque senão você é o X9. Aí liga lá, 190. Alô? Oi? Fala aí, quem tá falando? Mas era sigilo. Então tá, fala aí. Pode falar, pode fazer a sua denúncia. É porque eu quero denunciar o vizinho que tá botando som alto. Pô, cara, mas eu tenho que saber seu nome. Não é de interesse público a polícia ir lá
botar a cara sem utilizar o nome de ninguém. É de interesse público se você denunciar um arsenal de armas. Para que eles vão querer saber quem é você? Pode alguém falar assim, não, quem denunciou foi fulano, a recompensa é de fulano. Tá ligado? Como é que funciona? Então, se você denuncia o vizinho que está colocando som alto, você é o X9. Bom, olha só. Abaixa, porque o vizinho fulano de tal ligou 3 vezes já para o DPO pedindo ajuda aí. Pô, ainda falou que você ligou 3 vezes, ligou uma vez só. Aí na semana que você ligou, o cara foi na barraca lá comprar cerveja bolada, baixou o som. Pô, fulano é mó vacilão. Por quê? Ligou pros cana, é assim que fala. A gíria não é essa? Tem que falar de uma forma clara pra gente entender todo mundo. Ligou pros cana, aí os cana foram em casa e mandou abaixar o som. É a polícia que mandou abaixar o som. Só que naquela semana teve uma mega operação da Civil, foi preso quem? O chefe da milícia. Quem tem a tendência de ligar para os caras? O cara que pediu lá para baixar o som. Talvez esse, que não tem nada a ver com aquilo ali, que é o trabalhador querendo trabalhar, vai receber essa culpa dos caras, né? Da facção criminosa, do Comando Vermelho, do Terceiro Comando, sei lá. Então, por esse motivo, ninguém liga. Não é isso? Só que no carro também funciona da mesma forma. O carro é seu, mas você não tem que passar no hospital, perto do hospital com som alto. Atrapalha. Falta de educação isso. Tem que ter o quê? Ética, respeito. Coisa que falta no brasileiro é isso. Não só no brasileiro. Educação. Pois é, mas vou te falar. A pessoa pensar somente nos próprios interesses e não pensar nos interesses do próximo é um egoísmo. Isso daí é uma coisa feia, é ruim, cara. Isso daí não é. O camarada às vezes está com criança lá de colo, lá, acabou de nascer, aí tem que escutar tum, tchá, tchá, tum, tchá, tum, tchá. É macumba, é igreja, é não sei o que. Tem que, ser baixo, atrapalhar os outros. Não pode, pô. Beleza? Tá? Ó, essa palestra não foi como ofender ninguém, tá? Mas aí, é uma conversa. A pediu pra baixar o som. Você virou a esquina e eles aumentam de novo. O som? Então, aí tá desrespeitando até a polícia, pô. Não pode, né, mano? Tem que respeitar um ao outro, tá? Tem gente que desrespeita até o professor. Como é que é isso? Se desrespeitar a pessoa que está ensinando, irmão, chegamos ao cúmulo do absurdo. Tem alunos aí em escolas aí fora, estou falando de escola educacional, primeira, quarta série, até bate. Até quer agredir, né? Ao mundo que chegamos, né? Parece que as coisas inverteram muito. Na minha época de escola, irmão, os meus professores, eu era bagunceira pampa, né? Puxava a orelha, chegava a torcer assim, jogava lá pra cima, chegava a descolar, minava até a água aqui atrás, ó. E outra, tinha que ficar calado, porque se eu chegasse em casa falando, o papai chamava no tapa e botava de castigo durante a semana. Então, ó, tinha que ficar na minha, de boa. Na época, era uma régua de madeira, mão, parede do feio, irmão. Agora não, agora mudou, não pode mais, né? Mas, enfim, por esse motivo também não vai fazer com que a sociedade venha a ser educada. É através de quê? Ó, isso daqui que estamos trocando, ideia, diálogo. A gente não pode fazer o quê? Se contaminar com outras pessoas que não querem fazer o que é certo. Se a gente fazendo o que é certo, o mundo já está assim, aí você para com um semáforo de cor vermelha, o camarada te força a seguir adiante. O certo nesse momento se passa a ser o quê? O errado, você que está atrapalhando, né? Então, é muita coisa desrelacionada. Camarada que está o quê? Bêbado no volante, muitas das vezes, né? Até aqui no artigo 229, deu para entender mais ou menos? Ainda tem muitas outras coisas aqui para a gente falar na página 66 e 67. Então, eu vou deixar essas duas páginas da medida administrativa
de natureza média para a próxima aula, senão é muita informação.